primeira consulta, no nosso modelo, a gente tem um único objetivo: vender um tratamento periodontal, que a gente embala com o nome de protocolo de desinfecção. Então vamos só recapitular. André, eu tenho dificuldade de contar a história da primeira consulta, eu tenho dificuldade de identificar os valores dos pacientes. Eu entendo assim, dificuldade é só uma ponte para me fazer chegar lá. Se eu elimino as dificuldades para chegar lá, em odontologia significa que eu tenho que cobrar barato. Entende? Porque toda essa jornada que a gente ensina passo a passo é valor. Então chega no final da apresentação da jornada do paciente, o paciente tende a falar assim: eu quero comprar de você. Não com essas palavras, mas ele fala: eu quero esse tratamento. Principalmente quando a gente segue todo o processo. O que a gente tem é as pessoas escolhendo algumas coisas para fazer e não entendendo que isso é um organismo vivo. O que significa um organismo vivo? Se você escolhe algumas coisas para tirar, você não tem noção do que pode acontecer. Entende, Paulo? Então, assim, nas outras consultorias que a gente teve hoje, outras atrás, a gente falou assim várias vezes do poder da história. O que acontece é que às vezes eu rotulo a história de um jeito e entendo que é só conversar com o paciente. Só que não é só conversar sendo legal, é conversar sendo estratégico. Quando eu falo alguns termos técnicos, ativação de neurotransmissores, a nossa estratégia passo a passo já mostra isso. Eu não fico voltando em bioquímica, porque deixa só eu estudar, não preciso ensinar a bioquímica para vocês, entende? Mas quando eu mostro a construção, basicamente só fazer o passo a passo já funciona, e funciona super bem. Então, o que a gente entende nesse caso, Paulo, é uma coisa que é nacional, que talvez seja até internacional. A questão que funciona não é uma receita, é eu mudar os meus paradigmas. Aí a pessoa começa a entender o seguinte: ela lembra de uma frase que eu falo muito, que é: o seu nível de sucesso não será maior do que o seu nível de desenvolvimento pessoal. Então não é entrar no curso, pegar uma receita e aplicar. É tipo, qual é a versão que eu quero me tornar, ou que eu preciso me tornar pessoalmente para ter essa receita top das galáxias e fazer isso acontecer. E quem me acompanha sabe o quanto eu luto todos os dias para me tornar 1% melhor ao dia. Então, eu comecei o ano na minha empresa aqui no pódio com um monte de contexto extremamente desfavorável do que é ideal. Mas todo o processo que a gente está construindo fez a gente em 24 horas ter um resultado fantástico. Mas por que isso? Propósito claro. Você não tem noção do que o propósito impacta na sua vida. Então imagina se eu entrasse hoje na sua clínica e perguntasse para a recepcionista: qual é a sua meta? Cara, se ela não sabe para onde vai, como é que você quer esperar todo o restante? E digo mais, qual é a sua meta, Paulo? Hoje estamos no dia 25 de janeiro, você está em quantos % da sua meta? O que você já aprendeu em 25 dias que poderia melhorar o seu desempenho a cada semana? Entende? Isso é um jogo amador, quem não sabe responder isso. E não vai haver espaço em 2020. A galera vai dominar o mercado, quem entende desse processo. Por que eu estou falando isso? Porque cada dia que passa, eu vejo os alunos, em especial do Freedom, falando assim: eu quero uma sessão do ano, porque eu estou querendo comprar 4 cadeiras. Eu quero abrir 2 clínicas. Cara, como assim? Imagina o seguinte: você está passando dificuldade. Aí tem um aluno que entendeu captação e vendas em todo o processo, gestão, liderança. Imagina ele com uma clínica perto de você. Entende? Ontem eu conversava com um aluno e ele falava assim: nossa, mas tem lugar que em São Paulo é muito longe para vir até aqui. Eu falei: cara, eu tenho paciente de São Paulo. Quem sou eu para ter paciente de São Paulo? São Paulo está a 1.000 quilômetros da minha cidade, uma cidade que tem 15 mil habitantes. É nada lógico alguém viajar de São Paulo para vir aqui. Entende? Tem gente que vem. Recentemente eu fiz uma extração de siso de Presidente Prudente, 540 quilômetros aqui. Cara, não é preço, eu tenho certeza que meu preço não é mais barato do que está lá. Entende? É valor percebido, é proteção, é a sensação do tipo, cara, tem que ser ali. E quando você gera esse nível de conexão, a coisa muda. Só que a sua conexão vai estar ligada à clareza do seu propósito. E se você não tem, você pode testar muita coisa, vai melhorar, mas vai estar longe de você viver o que você merece. Então assim, qual é o tempo ideal de consulta? Eu não vou falar em tempo ideal, mas eu vou falar naquilo que eu faço que funciona e que super funciona. Eu marco 1 hora. Agora presta bastante atenção, eu não fico 1 hora com o meu paciente, eu fico no máximo meia hora. Por quê? Então se está marcado 8h30 na clínica, eu sei que comigo ele vem 9 horas, em média. Entende? Normalmente são 15 a 20 minutos, então ele chega na recepção, eu tenho que fazer com ele. Hoje no nosso método a gente tem um videozinho que a gente apresenta, um tablet, que só aquele vídeo já faz o paciente pensar assim:
Cara, eu nunca vivi alguma coisa igual na minha vida. Tem todo o protocolo de encantamento passo a passo, pré-anamnese, histórias e tudo mais. Então, quando ele já passa por isso, com muito menos do que meia hora, eu consigo contar todas as histórias que eu quero, fazer um excelente exame físico, um excelente exame clínico e vender o tratamento periodontal no preço que eu estou satisfeito. Entende? Por quê? Porque eu só estou ali para vender um tratamento periodontal. A gente tem que entender isso. A primeira consulta, eu só tenho um objetivo. E eu sei que vai ter resistência do paciente. Ele vai falar assim, mas eu quero só fazer essa restauração, eu quero só fazer esse canal. Eu sei disso. Só que quem, assim, não com esses termos que parecem agressivos, mas quem é que manda aqui? Você nunca vai falar isso para o paciente. O que eu quero dizer é qual é em que você acredita. Não é fazer o curso do André e aplicar o que ele te ensinou. Você entende que para você ter a casa arrumada, você precisa de um alicerce? Imagina assim, alicerce, parede e telhado. O que você faz primeiro? Cara, você faz o alicerce. Como é que você vai pôr um telhado numa casa que está sem parede? Como é que você faz, na minha opinião, qualquer coisa na boca se a boca está suja? Se você nem eliminou os principais problemas, tipo sujeira, vou colocar uma linguagem bem simples aqui, e além disso, preparou para receber isso. O que é uma cárie dentária? Pelo diagrama de Case lá, que a gente sabe, é a doença mais previsível que existe e a segunda doença mais comum do mundo. A gripe, que é a mais comum, hoje eu estou bem, daqui meia hora eu estou gripado, daqui 2 horas eu sarei, eu nem sei o que eu gripei. A cárie não, é açúcar, dieta, dente, hospedeiro suscetível, alguma coisa assim, não lembro os termos técnicos lá não, tempo, entende? Tem cárie em prótese total? Não tem, então tem que ter dente. Tem cárie sem açúcar? Até onde eu sei, se nada mudou, não tem. Entende? Então eu sei o que é isso, falta educação. E o que eu vou passar para o meu paciente é educação. E acredite, ele já é educado. Por que ele já é educado? Porque quando ele vai no médico, nenhum médico faz uma cirurgia sem pedir exame. Nenhum médico prescreve muita coisa sem pedir exame. Então eu faço a analogia do que ele já entende. Porque eu estou querendo cuidar e proteger dele. E no final das contas, tudo é sobre sobrevivência. Uma das coisas que eu falo muito é, a não ser que seja urgência, emergência, o paciente fala, eu queria que você fizesse essa restauração, eu queria que você fizesse esse canal. Embora eu não faça esses procedimentos mais, eu falo assim, por dinheiro nenhum eu faria esse canal em você. Mas eu só quero que você extraia meu dente. Por dinheiro nenhum eu extrairia esse dente. E aí começa o jogo de você acreditar no processo. Por quê? Porque se eu extrair seu dente, eu vou consciente te levar num risco muito grande que eu não quero que você corra. Por quê? Estou olhando para o Paulo. Quem que o Paulo me lembra? Meu irmão. Porque se fosse o meu irmão, eu não faria. Entende? Estou olhando para a Gabi. Quem que a Gabi me lembra agora? Minha esposa. Porque se fosse a minha esposa, eu não faria. E eu não faço nos outros aquilo que eu não faria nas pessoas que eu mais amo na minha vida. Aí eu te pergunto, cara, nesse tom de voz, na primeira consulta, porque é ali que ele vai quebrar a resistência. Só para vocês terem uma noção, quando você fala assim, eu vendo bem na primeira consulta e vende tudo, estatisticamente representa 17%. Quem vende bem na primeira consulta, só o tratamento periodontal, tem 76% de chance de vender o tratamento completo depois. Imagina o seguinte, vou pegar aqui Luciana. Luciana é minha aluna, casadíssima, super bem casada com o Guilherme, então eu tenho essa liberdade que ele é meu amigo. Encontrei a aluna balada, lá, o Guilherme está ali do lado. Eu e a Lu solteiros, na balada. Oi Lu, tudo bem? Nossa, que legal, prazer te conhecer. E aí, vamos casar? Qual é a chance disso dar certo? Muito pequena, ainda que ela estivesse desesperada para casar e ainda que eu seja o par mais perfeito do mundo, cara, é mínimo. Cara, tem que rolar uma conversa. Eu não sei como é que está nos dias de hoje, mas quando eu era solteira você tinha que rolar uma conversa. Na época com a minha esposa foi mensagem de texto, Orkut, sabe, não sei o que, tipo um monte de mensaginha. Um dia sai com uma festa com um monte de gente, dá um beijinho, aí a coisa depois vai evoluindo. Com o paciente é a mesma coisa. Imagina o seguinte, Paulo, você tem uma panorâmica, que você tem uma tomografia para ficar bem claro, você sabe que é um protocolo inferior, custa 15 mil reais na sua clínica, você faz isso de costa. Aí você com 15 minutos de conversa fala assim, oi Luiz, custa 15 mil. Cara, ferrou, não vale, tá caro. Entende? A gente tem que entender isso, que o valor só se constrói com relacionamento. Então imagina você vender o protocolo de desinfecção, que antes até pela teoria eu ensinava a vender mais barato para ganhar o paciente. Hoje tem gente vendendo a R$ 1.200 que vendia a 100, não perde orçamento. R$ 1.000, não sei se o Renato está aqui, acho que não. Ele fala, cara, no nosso time lá no Frido, ele é o rei do protocolo de desinfecção. A R$ 1.000 ele vendia a 100. E quem paga 1.000
sabe o que acontece? Ele vai ter que pagar mais caro no seu implante, porque você não consegue vender implante pelo mesmo preço de antes. São coisas lógicas. Imagina você indo, tipo, sei lá, você compra uma Ferrari, seu pneu furou, você vai ter que comprar um pneu. Cara, quanto você vai pagar no pneu? Você acha que você vai na Toyota comprar um pneu de Ferrari? Não vai, nem tem. Então você já está imprimindo a sua marca do tipo, eu sou diferente de tudo, e é por isso que você vai pagar mais. Se ele insistir, a gente está errado. Eu gosto de pensar assim, agora mesmo que eu acerte, eu posso não vender. Mas no final das contas, Paulo e todo mundo está aqui, a pergunta que a gente vai fazer para o nosso paciente, não com esses termos, é: você quer um navio bonito ou você quer um navio que não afunda? Cara, sobrevivência. Dane-se o material do navio. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E aí o que você faz? Você conta uma história. Eu estou diante do paciente com as objeções. Eu preciso que você faça essa restauração. Aí você abre lá, bota uma foto no Google de abscesso. Bota lá, se for alguma coisa inferior, não é provável, mas é possível. Uma angina de Ludwig. Sabe qual é uma das maiores causas desses tipos de infecções? Falta de um protocolo certo. E eu escolhi para a minha vida não fazer isso. Entende? O protocolo que eu faço, de tudo que eu já vi na vida, é o mais seguro que existe. Eu não vou correr o risco com você, porque sua vida está em jogo. Ainda que seja numa restauração, ainda que seja num canal, ainda que seja numa simples extração. Quiçá num tratamento periodontal. Por isso que hoje, quando a gente embala do jeito certo, a gente fala de protocolo de desinfecção, porque eu estou cuidando inclusive da escova de dente dele, que é um ser inanimado. Entende? Se fosse só corpo, seria descontaminação. Eu estou fazendo muito além. Eu estou indo lá na causa. E sabe uma das coisas que eu tenho usado, que eu já falei, não sei se já falei para todo mundo, mas já falei para algumas pessoas, que é o seguinte: a falta de informação correta lá na Europa, numa determinada época da história, matou 100 milhões de pessoas. Onde eles estavam tratando a peste negra de um jeito e alimentando os ratinhos na casa com comidinha, onde trazia a pulga que matava as pessoas. Então, aí é onde eu agrego valor. Cara, eu tenho que impactar emocionalmente ele. Depois, o que precisa ser feito? Primeiro, o alicerce. Faça um bom alicerce e construa o prédio que você quiser. Entende? Então, essas coisas. Só que primeiro, Paulo, eu tenho que acreditar. Não é seguir o André, não é replicar, não é decorar. Entende? É acreditar. Aí, quando eu acredito, cara, eu incorporo. Entende como a minha fala parece ser persuasiva? Tipo, nossa, cara, é porque eu acredito nisso. Eu não estou aqui vendendo uma coisa que eu não acredito. Entende? Quando eu falo com vocês lá, quando vocês vão comprar o curso e tudo mais, cara, eu acredito tudo naquilo que eu estou falando. E o que eu tenho? Eu tenho provas. E eu tenho provas. Né? 80% batendo recorde da vida, 50 milhões de reais vendidos em odontologia no ano passado pelos alunos. Poxa, quem que vai... E eu falo isso diante dos alunos, né? Estou vendo aqui, ó, Luiz Habib com a gente. Eu lembro de umas conversas que eu tive com o Luiz. Luiz, em muito pouco tempo, teve ou não teve resultado? Cara, teve resultado. Agora, e se não aplicar? E se desanimar? E se não... aí esquece. Eu estou querendo chamar a galera para jogar um jogo de gente grande. A Lu, que está aqui, que é uma aluna mais tempo que o Guilherme, teve ou não teve? Se não me engano, foi 160% que ela aumentou em algumas coisas da tabela. 70% imediato? Não. Acho que foi 70% imediato. Em 30 dias, 70% mais alto. Então, Paulo, normalmente, não é para você, tá, Paulo? Tudo que você fala, eu pego para todo mundo aprender. Não tem nada pessoal. É assim, a gente tem duas opções quando a gente acorda. Ou a gente dá desculpa, ou a gente gera resultado. E cada um vai levar para um dia diferente. Eu estou buscando cada dia não dar desculpa. Sabe? Cada dia eu estou buscando dar desculpa. E aí o que acontece? O que sobra de espaço? Cara, só sobra resultado. É tipo físico isso, entende? Se você começa a agradecer mais do que reclamar, cara, você entra na frequência da gratidão. Imagina o que tem nessa frequência. Muita coisa boa. Rever, cara, protocolo ACDB de novo, básico. Paulo, eu, André, estudo o protocolo ACDB, cara. Foi eu que fiz isso lá. Eu estudo. Entende? Porque quando eu estudo, eu aprendo diferente. Sabe por quê? Porque a minha aula não é um teleprompter. Entende? Eu não escrevi aquele texto. Eu vou pegando aqui, vocês estão falando uma coisa, eu pego na sacada. Hoje de manhã teve um negócio de indicação, eu até ia falar lá, esqueci, não sei quem estava presente. Falei, cara, tá na fila do supermercado, pega seu telefone, liga para alguém que é mentira. Cara, eu nunca fiz isso, eu pensei. Agora, quando eu pego de volta, eu falo, poxa, eu vou ensinar isso para minha equipe agora. Sai todo mundo com o telefone, não precisa nem ter bateria. Contar a história, impacto às pessoas. Teve procedimentos que foi aumentado 5 vezes mais.
você e a sua secretária em uma cadeira por enquanto. Não sei se você estava comigo na quarta-feira, quando eu mostrei o caso da Bárbara. A Bárbara é uma cadeira só. Do primeiro semestre para o segundo semestre, em uma cadeira, a diferença de faturamento foi R$120 mil. A diferença. Uma cadeira só. O que ela faz? Ela faz. Entende? Ela faz. A clínica dela não é chique, ela me permite falar isso, é uma clínica extremamente comum. Eu lembro que nos primeiros resultados financeiros que ela teve, pra você ter uma noção, ela colocou ar-condicionado na recepção dela, que nem tinha. Olha para você. Bárbara Domiciano, exatamente, Goiânia. Uma cadeira. A diferença de faturamento para o semestre para o outro passou de R$100 mil. Ou seja, passou de R$20 mil mês. Não é o fato de ter uma, duas ou três. Eu diria assim, não é que é independente. Por exemplo, via de regra, grandes reabilitações dão mais faturamento do que, por exemplo, periodontia. Mas imagina o lucro que te dá um tratamento periodontal onde você cobra R$1.000. É muito mais, eu prefiro muito mais fazer 10 protocolos de desinfecção a 1.000 do que um protocolo sobre implante a 10 mil ou até a 20 mil. Quantas vezes esse paciente vai voltar no protocolo periodontal? Quantas vezes ele vai voltar no protocolo sobre implante, entende? Então, não é só sobre faturamento, é sobre margem de lucro também. Vamos lá, vou repetir a pergunta. A pergunta é, para eu vender a R$1.000, eu preciso fazer em 3 sessões, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu estou discordando, não é sobre a quantidade de sessão, é sobre quanto ele entendeu que aquilo custa se ele não fizer. Entende? Se o médico do coração, você está lá morrendo, ele vai lá, cura seu coração, ele precisa de fazer 4 cirurgias ou ele precisa te curar? É tudo na cabeça da gente, porque a gente tem que passar pelo processo de entender que isso vale. E quando a gente não passa, a gente quer parcelar o tratamento em 3 vezes de sessões. Agora, lógico, o que você tem que fazer? Você tem que acabar com todo o foco de sujeira, de placa, de tártaro, de tudo. Se você consegue fazer isso em uma sessão, cara, por que eu tenho que ter a segunda necessariamente? Entende? Imagina só o terceiro molar. Tem gente que cobrava 150, hoje cobra 600. Você precisa fazer só a metade do terceiro molar para depois a outra metade? Não, entende? Você precisa gastar 1 hora para fazer isso, sendo que você consegue fazer em 20 minutos? Não. Entendeu? Mas assim, é sobre quanto vale, é sobre o impacto disso. Recentemente eu até dei uma dica sobre como eu normalmente uso para valorizar minha cirurgia de terceiro molar. Uma das coisas que eu uso é o fio de sutura. Então, olha só que interessante, vou vender uma extração. Você vai aprender todo um protocolo e tudo mais, mas na cirurgia eu vou falar assim, ó, uma das coisas mais importantes que tem na cirurgia é o material que vai ficar na sua boca por 7 dias. E esse material, Gabi, tem uma enorme influência na chance de uma infecção. Por exemplo, na alveolite. Eu vou e destruo a alveolite. Uma das piores dores que tem, tarará, tarará, tarará. O material que eu uso, eu preocupo tanto com isso que ele passa por um processo de esterilização por radiação gama e óxido de etileno. Pega o seu fio de sutura, Gabi, olha que provavelmente tem isso. Agora eu pergunto, quem é que faz cirurgia que faz isso? Entende? Olha o seu nível de... Fala, cara, esse cara é muito cuidadoso com tudo, ele me protege, ele me ajuda a viver. E aí qual é o valor disso? A Renata, não sei se está aqui de Goiânia, ela falou de uma cirurgia que o cara entrou no consultório assim para fazer o implante, falou, pelo amor de Deus, eu fui num outro lugar ali, a mulher queria cobrar R$2.000, isso é um absurdo. Ela vendeu por R$2.900 a mesma coisa que o cara queria pagar 2 e achando um absurdo. Por que 2.000 era um absurdo? Porque preço versus valor estava caro. Por que ele pagou 2.900? Porque vale. E a maior parte do que a gente faz na odontologia sobre valor não custa nada. Quanto custa eu falar que o fio de sutura é esse? O meu fio de sutura, ele tem isso, mas eu acredito que a maioria de vocês tem. Eu só embalo de uma forma que é certa, que é honesta, porque está lá na bula. Entende? Eu não estou falando de uma coisa que não tem, só que eu construo uma experiência que eu me torno autoridade. E na autoridade, quem viu a pirâmide de percepção, eu subi praticamente 60% na cabeça do meu paciente. Olha aqui, ó. Camila Neres, eu cobrei uma cirurgia de supranumerário R$900, antes eu cobrava de R$400 a R$500. Então, o que eu preciso entender primeiro, nesse contexto que a gente está falando, preço versus valor. E valor é a jornada inteira. É desde a ligação, como você recebe o paciente, pré-anamnese e abordagem. Não sei se no seu curso a gente liberou o protocolo de encantamento inteiro. A pré-anamnese é uma, acho que não, também não. Acho que é a primeira vez que a gente vai liberar integral, total vai ser agora no Legatum 10.
Olha só, a pré-anamnese é como se fosse um exame que a minha equipe faz antes do paciente entrar no consultório. Se a pessoa não tem essa sala, ela faz no consultório. Então a gente afere pressão, vê temperatura, oxigenação do sangue, entende e conta uma história. Não é só ver a temperatura. Ela fala, nossa, que bom que a temperatura está 36. Você acredita, olha só que interessante, a secretária falando isso. Você acredita que semana passada, vamos imaginar que eu estou atendendo o Luiz aqui, teve um homem que estava normal, estava super normal, peguei a temperatura e estava com 38,1 e ele não sabia. E a gente foi e falou assim, olha, a doutora Gabi fez a avaliação dela, mas encaminhou para o médico. O médico ligou para a gente e falou assim, gente, olha o poder dessa conversa. O médico ligou para a gente e falou assim, como assim, dentista medindo temperatura? Eu nunca vi isso na minha vida. Entende como o paciente entende essa situação? Quem é você a partir de agora? Sim, para cada exame que eu faço de pressão, de temperatura, de oxigenação, eu conto uma história. Da pressão, a gente foi, fez, aqui tá legal, mas teve uma pessoa que a gente encaminhou para o médico. Aí eu tenho duas versões da história. Nossa, graças a Deus ela só estava com pressão alta, não era hipertensão. A outra situação é, você acredita que ela era hipertensa, estava com um problema no coração e não sabia? E a gente descobriu aqui. Cara, como é que você vai num outro dentista que ele não olha nem sua boca direito? Todas essas histórias são reais, só talvez não aconteceu com a gente ali na semana passada, entende? Quantas pessoas morrem de infarto do nada, sendo que estavam doentes e não sabia? Quantas pessoas estão nesse momento agora com febre, mas por algum motivo não está ferindo a temperatura? A mesma coisa da oxigenação do sangue. Cara, isso é muito louco. Por quê? Porque interfere na cicatrização. Aí você vai fazer uma cirurgia, principalmente daqueles que vêm de orçamento. Eu acho o máximo. Eu me divirto no orçamento, com muito respeito, claro, né? Veio lá o Luiz fazer um orçamento. Aí eu falo assim, Luiz, como é que estava a saturação do seu sangue lá quando você fez a avaliação? Ele vai falar assim, saturar o quê? Saturação da a oxigenação do seu sangue. Aí eu faço. Por quê? Ele fez uma avaliação de cirurgia sem saber essa informação. E silêncio, cara. Entende? Eu falo assim, no nosso protocolo, eu não faço uma cirurgia sem saber, porque eu posso inclusive cancelar a cirurgia se você não estiver bem. E, inclusive no meu protocolo hoje eu faço o teste glicêmico e aí eu falo sobre a diabetes, eu falo sobre a cicatrização. Imagina eu fazendo um corte, fazer uma cirurgia em você sabendo que você não vai cicatrizar. Então isso aqui é verdade que eu estou te falando, não é história não. Eu já adiei várias cirurgias, porque chegou lá ou pressão alterada ou a glicose alterada, eu falei, cara, eu não faço, é meu nome, eu quero ficar nessa cidade por muito tempo. Eu conheço história de dentista que fez algumas coisas, eu não vou julgar, mas que não deu boa, que teve que sair da cidade. Eu quero que meu filho tenha portas abertas em todos os lugares por onde eu passar. E quando eu conto essa história, cara, ele não está preocupado com o preço mais. Entende? Recentemente no interior de São Paulo, eu não sei a causa, mas teve um jovem de 22 anos extraiu os 4/3 molares e na noite da extração ele morreu. Eu recebi hoje de um aluno, só vou ler a manchete aqui, ó. Não subestime uma cárie, ela pode causar infecções em órgãos vitais. As bactérias de uma cárie não tratada podem entrar em contato com o sangue e causar infecção em órgãos como coração, pulmão e cérebro. Leia, tarará, tarará. Aí eu pego aqui, abro esse link na frente do paciente, olha aqui do que eu estou falando. Sabe a sua cárie? Olha aqui do que eu estou falando. Se eu não cuidar de você, eu não faço. Em especial o tratamento periodontal. Não tem nada melhor, Luiz e todo mundo que está aqui. Eu estou adorando o não verbal da Gabi, porque a Gabi está entrando agora no processo, né? Então ela está assim, meio que descobrindo algumas coisas. Gabi, não tem nada melhor do que você falar assim, ó, por dinheiro nenhum eu faria isso que você está me pedindo. Cara, porque o paciente está achando que você quer enfiar faca, e eu não quero enfiar faca. Entende? Eu quero fazer só que com o meu preço, que é o que vale. E aí a gente aprende a agregar valor. E aí, quando você está fazendo um tratamento periodontal, antes você estava fazendo 5. Alguns pacientes pedem para ler alguma coisa enquanto espera. Legal. Eu, André, sou 100% contra a revista. Por quê? Primeiro, porque eu só vi uma revista na minha vida que, na minha teoria, poderia estar no consultório. Eu nem lembro o nome dela e na minha clínica não tem revista. O que acontece normalmente com as revistas? Elas apresentam uma série de competidores. A Gabi até foi complementando. Acho que depende do seu público-alvo. Gabi, para a revista, na minha opinião, não depende. Por quê? De repente, a Gabi, independente do público-alvo, é mãe e está no meu consultório para fazer uma avaliação de lente de contato. Ela já tem uma noção de quanto custa, ela tem 15 mil reais de dinheiro na bolsa dela, tipo, ela está decidida. Aí ela vai me esperar.
Aí ela tá lá me esperando lendo a revista, de viagens, de moda. E aparece lá num destaque maravilhoso que as empresas de viagem sabem fazer. Vá para Disney com seu casal de filhos, dormir na casa do Mickey, tarará com a Minnie, jantar com a Cinderela por 12 mil reais. Imagina que ela fala assim, poderia falar tipo assim, se você chama Gabi, tem um casal de filhos, João e Maria, se você tem, tipo, elas são persuasivas nisso, vai para lá. Aí eu pergunto, o sonho dos filhos da Gabi é ir para Disney. Ela tem 15 mil reais no bolso. Você acha que ela vai botar 15 mil na boca ou 12 mil para os filhos? Perdemos para a revista. Um competidor, não é o concorrente. E tem pior, tem um monte de colegas que colocam revistas de saúde. Aí sabe o que acontece? No nosso dia a dia, por melhor apresentado que a gente está, a gente não usa Photoshop, porque a gente é real. Isso aconteceu comigo quando eu fiz uma consultoria em Uberlândia. Eu visitei a minha aluna que tinha terminado o DTM, estava super animada e tal. Falei assim, nossa, agora eu vou fazer DTM. E eu deixei ela falar. Falei, interessante, mas se eu fosse fazer o tratamento, eu ia fazer na doutora tal. Tadinha, você tinha que ver o não verbal dela na hora. Como assim? Capa de revista na sua recepção. Gente, a principal concorrente dela, capa de revista. Toda linda, maravilhosa, no Photoshop super bem feito. Aí se abre a revista, tem uma descrição de texto que a dentista nem sabe escrever, contrata um copywriter para fazer isso, parará, cara, você está apresentando isso para o seu paciente. Entende? Imagina lá, o Reiner é careca, aí está lá a revista de saúde, tratamento capilar, parará. Se a dor dele da careca, porque ele está solteiro, ele é louco para arrumar uma namorada, e ele tem um trauma que antes alguém chamou de careca, você acha que ele vai fazer lente de contato ou ele vai tratar o cabelo? E quem está apresentando isso para ele? É a gente. Ele vai tratar o que é mais dolorido. E naquele momento, aquela oportunidade naquele momento, às vezes sai da recepção. Então, eu diria o seguinte, quer ser seguro, não tenha revista. Então, o que eu tenho? Eu tenho mensagem de autoestima e reflexão. Por quê? Porque, via de regra, está todo mundo emocionalmente instável. Cara, quando você manda uma mensagem legal, sabe o que acontece, René? O paciente entra assim, doutor do céu, aquela mensagem era para mim. E às vezes ele já entra conectado, ele já entra quase chorando. Nunca teve aberto. Imagina se... Outro exemplo, e são histórias que eu faço real. Também em Uberlândia, fui visitar uma aluna também de consultoria. Fiquei uns 20 minutos na recepção esperando ela. Estava passando um programa parecido com o da Atena. Eu não tenho nada contra o da Atena, mas eu sei que o teor do programa dele, para mim, não é alguma coisa que acrescenta muito. E ela é toda espiritualista, essa aluna minha, fala de Deus toda hora, uma gracinha de pessoa. E ela falou assim, e aí, nossa, que legal te ver no meu consultório, como é que você está? E eu falei assim, nossa, eu estou muito pior do que eu cheguei. Eu bloqueei ela, Tati. Por quê? Porque até agora eu só vi desgraça na sua televisão. Eu estou morrendo de medo de roubar meu carro, porque já saltaram 3 carros enquanto eu estava vendo essa televisão sua. Agora, o que é isso? É medo. O que o medo faz nesse momento, esse tipo de medo? Retrai a pessoa. O medo não me faz investir, porque eu estou com medo, não me faz desembolsar, porque eu estou com medo, entende? Então, a sua recepção, para ser persuasiva, ela tem que ser zen. Ela tem que ter aqueles Wi-Fi, que é inevitável hoje, se pudesse não ter era melhor, mas eu recomendo que tenha, mensagem de autoestima, caça-palavras, aqueles brinquedos, aquelas tarefinhas que tem de caça-palavras, sudoku, se eu não me engano é isso. Se puder ter um cubo mágico, eu gosto de TV, mas tipo Circo du Soleil, se tiver que pôr música, põe roupa nova, que é neutra, aqueles documentários de natureza, entende? É coisa que ele não sabe que vai ter uma venda daqui a pouco, que ele não sabe que ele está numa clínica odontológica. Na minha TV, na minha recepção, não tem uma foto de boca. Uma. Eu sei que tem algumas fotos maravilhosas por aí e eu não estou nem questionando isso nesse momento. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sigo uma receita que eu aprendi com o cara que mais vende no Brasil informação. Ele vende 300 milhões de reais por ano vendendo PDF. E ele deixa bem claro qual que é a jornada do consumidor, jornada do cliente. Primeira coisa, impacto emocional. Segunda coisa, congruência racional. Terceira coisa, oferta. Você só vende depois que você já mostrou para o sistema limpo e reptiliano, que é a parte emocional responsável por 85% da decisão, algumas informações. Depois você já mostrou para o neocórtex, que é o cara que valida, que assina o cheque racional, aí você vende. Agora, quando você tem um informativo assim, olha porque o implante é importante para você.
e você a vida inteira foi no banco, sentou com o seu gerente, sentou lá na fila e via que aquilo ali tudo era para vender, quando ele vê aqueles informativos seus ali, ele pensa, tá me vendendo. Vendeu, tipo, lembra do Chaves? Que ele fazia e fechava o corpo dele? É tipo isso quando você vê uma venda. Esses detalhes eu aprendi a construir, traduzir na odontologia para ficar simples o processo. A foto de boca não é o maior problema, tá? Não peço nem para tirar, eu estou só dando um exemplo didático. Eu sou radical na disciplina de algumas coisas, então eu não corro isso. Tem depoimento no consultório da TV, na TV do consultório, é bom? Para mim, não é. Por quê? Porque aquele depoimento está influenciando alguém e a gente não está na hora de influenciar ele a comprar, ele nem sabe o que ele precisa. Entende? Então, lá no seu consultório, estou lá com a Gabi quer fazer botox para mim. Gabi, olha só que interessante, depois que eu fiz tudo, olha o que aconteceu com essa paciente, está na hora de eu vender para ela. Agora, lá no consultório, está na hora de eu impactar ela emocionalmente. Então, tem depoimentos que até poderia não passar a ideia de venda, mas pouca gente sabe orientar o seu paciente a fazer. E aí o depoimento parece venda. Parece aquele cara engessado que está lendo alguma coisa querendo empurrar o seu dentista para ele. Então, eu faço de tudo para abrir as portas para fazer o protocolo de desinfecção fluir normalmente.